Laerge Revista chegando e tem conversa boa por aqui. A gente vai de Rita Lee, a trilha de cinema com a OSB e o projeto Olhares Cariocas. Apresentar MPB para as crianças faz parte do projeto Grandes Músicos para Pequenos, que dessa vez traz Rita Lee para a garotada. Quem conversa conosco é o idealizador do projeto, Pedro Henrique Lopes. E a Estação Primeira de Mangueira abriga o projeto Olhares Cariocas, que inicia jovens na cultura da produção audiovisual e de novas tecnologias. A gente fica por dentro dessa iniciativa com a curadora Ana Brites. Existe alguma coisa melhor do que vibrar ao som das famosas trilhas sonoras de filmes? Então, a OSB traz um concerto inteirinho com a obra de John Williams, que vai de ET a Star Wars. Já pensou que lindo? Essa conversa é com o maestro Guilherme Manes. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente para a gente falar de assuntos maravilhosos. Maestro, você tocou na ferida, foi no bolo da cereja, porque trilha sonora de filme é a melhor memória afetiva de todos nós, não é? Você gosta, né? Eu adoro. Nossa, é muito. Mas eu acho que a torcida do Flamengo e do Corinthians. É do Corinthians, né? É do Corinthians, né, gente? Não Eu sou São Paulino, Eita, peraí. então é do São Paulino, pronto. Eu acho que essas torcidas Sofredor. todas juntas estão lá na trilha com Quem não essa gosta, memória. Né? Quem que não gosta? Porque nós, quando assistimos os filmes, às vezes nós nem percebemos, mas aquela trilha envolve a gente de uma forma que, de repente, você está chorando. É verdade. Você não entendeu o porquê. E aquelas trilhas passaram no seu subconsciente e trouxeram outras memórias da sua vida. Então, sem dúvida nenhuma, será um repertório muito tocante. Com certeza, e a gente já vai falar sobre isso. E a Ana traz a periferia para a escola, para Mangueira. Você escolheu logo a Mangueira, que é o símbolo assim, do samba carioca, né? Para levar a garotada lá para se falar de audiovisual. É isso, Ana? Isso, a gente está há 5 anos, né, na Estação Primeira da Mangueira, trazendo novas tecnologias, audiovisual, diminuindo essa desigualdade social relativa à educação de qualidade e relativa às novas tecnologias. E a garotada vai lá e comparece. Sim, né? com certeza. Isso é muito bom. Eu acho que projetos assim são incríveis. E o Pedro não faz por menos, ele bota a Rita Lee para a criançada. Porque ele já está fazendo essa vibe há um tempo, né, Pedro? Sim, desde 2013 que a gente está com o projeto Grandes Músicos para Pequenos. A gente começou há 12 anos atrás, 13 Isso. anos atrás quase. Quem foi o primeiro? Luiz Gonzaga. Gonzagão. Olha. A gente fez um espetáculo homenageando o centenário do Luiz Gonzaga. Uhum. E não era nossa intenção inicial fazer um projeto, né? Era a nossa vontade de homenagear o Gonzagão. E quando a gente estreou Luiz e Nazinha, Luiz Gonzaga para crianças, todo mundo ficava perguntando, qual é o próximo? Qual é o próximo? E a gente está fazendo os próximos aí já. E nessa vibe, vem próximo. Já estamos Isso. no 8º. Isso. E vocês tiveram o Bituca, Elis, muita gente legal. Sim. Elza Soares, né? Foi Raul Seixas, Raul Seixas. Caetano Gil. E eu sei que a criançada adora, né? Sim. Porque é uma maneira de conhecer a música popular brasileira e uma forma de conhecer o artista brasileiro também, Sim, né? total. Não. E os pais também, né? A gente brinca que a gente faz o espetáculo para os pais e avós e responsáveis adultos que já conhecem o músico e para a criança, muitas vezes, ter aquele primeiro contato com aquela música, Sim. com aquele cantor, com aquela cantora. Então, a gente pensa sempre os projetos para aproximar as gerações mesmo, né? De um jeito que os pais, os adultos gostem e as crianças fiquem encantadas com o que está sendo colocado no palco. Então, é muito comum a gente ter relatos de pais e mães agradecendo que o filho chegou em casa pedindo para ouvir Milton Nascimento, pedindo para ouvir Elis Regina, pedindo para ouvir Rita Lee. Para a gente isso é o mais satisfatório de fazer o Grandes É a Músicos pra resposta que Pequenos. você tanto Total. espera, né? E às vezes a criança já conhece as músicas porque ouve pelos pais, avós, enfim, tá no universo dela, mas ela não sabe nada sobre aquela pessoa, não tem Sim. ideia de quem foi, a importância que teve, né? Isso é muito legal, porque acaba sendo um projeto de memória, né? Não, e quando ela conhece um pouco mais sobre aquela figura e vê aquela figura carismática no palco, ela se aproxima ainda mais. Uhum. Então, às vezes, ela já conhecia a obra do Luiz Gonzaga, por exemplo, porque viu alguma coisa na escola, na festa junina, alguma coisa do tipo, mas não necessariamente ela tem alguma interação, alguma ligação mesmo afetiva com aquele músico, com aquela musicista, né, com aqueles cantores. Então, para a gente é muito, muito gratificante saber
que as crianças saem de lá gostando. E acho que interessante gostando. também é que quando você conhece a história de uma pessoa, por exemplo, da Elis Regina, você está Sim. aqui, que começou muito jovenzinha, Sim. sempre quis cantar, enfim, lutou, teve lá suas adversidades, mas foi à luta e Sim. virou uma das maiores cantoras do Brasil. No Brasil não dá para usar artigo definido porque a gente tem um celeiro maravilhoso. Sim, né? total. Uma das, mas Sim. assim, uma das mais mesmo. Sim. E ela começou nessa pequena, nessa história. Aí a criança vê aquilo e fala: cara, isso, eu posso isso também. Isso deve, né? Isso dá para mim também. Se eu quiser cantar, eu também posso cantar. Eu também posso viver disso. É, né? a gente tinha... Assim como acho que música para criança, como essa trilha de cinema, deve suspeitar muito isso nas crianças também, né? Acho que o importante não é viver da música, é viver a música. Sim, Né? É ter a música como companheira de vida Sim. por toda a vida, sabe? É assim, você numa hora de relaxamento, poder escolher um repertório, poder, numa hora de estudo também, escolher um Sim, repertório, né? também. Dos mais variados. E a música é absolutamente universal. Vamos parar com certeza. rótulos, né? Sim. De música popular, música erudita, não sei o quê. Nossa, ela é universal. Música é música. Muito legal você poder ouvir Milton Nascimento na interpretação deles. É muito legal você ter um DJ de sua preferência. Sim. Você ir no sambão, depois você vai para a Sinfônica toca Mahler, a Sinfônica toca John Williams, a Sinfônica toca temas da Disney. É isso aí. Nós, agora, recentemente, ontem mesmo, fiz um concerto para crianças em Aracaju. Uhum. Nosso teatro é gigantesco, Aracaju, 1.300 lugares, totalmente lotado, assim, Sim. com as crianças extasiadas, assim, com o concerto. É maravilhoso. Temas da Disney, os mais variados, assim, putz, que Mas eu quis dizer maravilha. também da criança poder ver a possibilidade dela ser aquilo também. Não só a Claro. música entrar na sua vida, assim como você faz com o universo das crianças, né? Sim. Pedro, o teatro entrou na tua vida, a gente está falando de garotada, você ainda era bem adolescente, né? Sim. E o que te levou para esse caminho que, inclusive, você foi para Disney? Ele está falando em Disney, verdade. lembrei. Você já performou lá na Disney, Sim, né? trabalhei na Disney já algumas vezes nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, como é que foi esse caminho aí? Eu, desde muito novinho, trabalhava com teatro, escrevia, que inventava história, essas coisas de criança, né? De brincar de teatrinho em casa, assim. E aí eu fui ficando mais velho e isso começou a meio que virar profissão sem eu perceber. Comecei a trabalhar com um grupo de teatro amador, fazer projeto escola, apresentar teatro na escola. E aí, quando chegou a hora de fazer vestibular, eu falei, não, vou fazer uma profissão que não seja ser artista, porque eu não conseguia me imaginar trabalhando com aquilo. Aí fui fazer turismo, fiz faculdade de turismo e durante a faculdade eu quis fazer intercâmbio, né? E aí quando eu levei o currículo, e era um intercâmbio exatamente para trabalhar na Disney, eu queria trabalhar nos hotéis da Disney, para aplicar o que eu estava aprendendo na faculdade de turismo. Aí quando a moça pegou meu currículo, ela falou, olha, tudo bem, você até pode trabalhar na Disney, mas você vai ter que ir para a parte de entretenimento, porque você só tem experiência em teatro. Você não tem outro tipo de experiência. E aí foi, Você né? caiu no teatro lá. Aí, muito triste. muito você ficou. Você triste. ficou muito triste de ter caído na Disney fazendo teatro. Fiquei trabalhando lá, fazendo show, fazendo parada, fazendo essas coisas. E aí lá eu pensei, poxa, esse aqui, que é uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, eu consigo fazer meu trabalho, né? Então, quando eu voltar para o Brasil, eu acho que eu vou investir nisso. Sim. Aí fui fazer faculdade de teatro na Unirio, fui estudar, me aprofundar, me aprimorar. E aí é a partir daí que eu consegui e comecei a fazer minha carreira profissionalmente mesmo. Uhum. E Parte essa dessa- experiência da Disney, apesar de ser uma outra linguagem, uma outra cultura, agregou de alguma forma ao trabalho que você Totalmente. desenvolve ou começou a desenvolver aqui? Totalmente. Acho que os pilares assim de entender a experiência do público, né, do espectador, de você envolver ele como um todo, de você criar o carisma do personagem, de você criar esse universo que a criança consegue se ver no palco, consegue mergulhar no palco, sem dúvida é reflexo e fruto de tanta coisa da Disney, seja assistindo, seja trabalhando lá. Uhum. E aí, quando eu voltei para o Brasil, depois de estudar lá e tal, eu vim cantar com o Mickey aqui. Eu fiquei cantando com o Mickey, Pateta. Você saiu da Disney, mas a Disney Voltei não pra saiu de Disney. você. Um ano depois estava eu cantando com o Mickey de novo. E aí, mais recente agora, eu fiz a adaptação de roteiro do Disney Princesa, que é um espetáculo que sim. a Aventura produziu, Sim. com direção do Diego Moraes, que inclusive é meu parceiro idealizador no Grandes Músicos para Pequenos, que a gente se conheceu, inclusive, trabalhando na Disney, lá Olha. fora, pois é. Uhum.
E aí eu acho que tudo meio que se linka, assim, né? Tudo vai se ajustando. E o Grandes Músicos, sim, com certeza tem muito dessa vontade de fazer a criança se ver no palco, né? Como você falou, no espetáculo, em alguns espetáculos, isso fica muito mais óbvio. No espetáculo do Elza, por exemplo, a quantidade de menina negra que saía do teatro dizendo eu posso ser essa menina, eu posso cantar com ela, era só de falar assim, eu me arrepio, porque era realmente emocionante. E no Raulzito, que a gente fala sobre TDAH, sobre hiperatividade, as crianças com neurodivergência saindo do teatro dizendo assim, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser o que eu sou, sem precisar pedir licença ou desculpa para a sociedade por ser diferente do que as pessoas esperam, né? Então, acho que isso tudo faz parte dos pilares que a gente tenta passar para essas novas gerações. E qual o recorte que você faz para escolher quais serão os próximos? É por demanda do público? É porque você sente vontade, vocês no caso? Como é que acontece isso? Eu e o Diego, a gente conversa muito antes de chegar, porque tem muitos fatores envolvidos, né? Tem a coisa de direitos autorais, a gente conseguir contato com os escritórios, mas principalmente da nossa vontade de contar a história daqueles artistas para o público infantil. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer Raul Seixas, as pessoas falaram, gente, como é que vocês vão contar a história de Raul Seixas para criança? Não faz sentido. Gente, cara, tem muita coisa ali para ser falado, né, sobre a figura dele ser diferente do que a sociedade esperava, dos pais tentando que ele fosse servir ao exército e coisas do tipo, e ele ser muitíssimo inteligente, ter uma inteligência muito diversificada, muito ampla, e ao mesmo tempo não ir bem na escola, por exemplo, que é uma coisa que acontece com muitas crianças. Então a gente falou, poxa, esse é um recorte que a gente pode querer falar, né? E quer falar. Quando a gente foi fazer o Ritinha agora, né, que é o Rita Lee para crianças, Ritinha Rock and Roll, é uma menina que quer fazer rock and roll e que as pessoas dizem que aquilo não é coisa de menina, que aquilo é muita barulheira, que lugar dela fazer aquelas palhaçadas, né, é no circo. E a gente ainda fala sobre a questão da Rita Lee com os animais, né? Que ela era vegana, lutava pela defesa dos animais. E a gente consegue transportar isso tudo que a gente considera importante como tema, né, para o universo infantil. Então, acho que parte muito desse lugar, até porque a música brasileira é muito ampla e muito maravilhosa, né? Por isso que deve ser complexo para você escolher quem é o próximo, né? Porque a gente tem muita gente para se falar e com histórias muito interessantes. Sim. E como você disse, é um projeto que acaba quebrando paradigmas, né? Como você disse, a criança negra que sai dali se vê na Elza Soares, a criança autista ou com algum outro tipo de deficiência, isso é muito interessante também. E você faz muitos musicais também, né? Eu acho que isso de certa forma, vem com você para esse projeto das crianças, né? Você fez Vamp, né? Chacrinha. Você faz muito musical também. Como é que funciona, assim, o teu processo criativo para esses personagens que também são emblemáticos, digamos assim? Eu sempre brinco que são dois desafios diferentes. No Grandes Músicos, como eu escrevo, quando eu estou escrevendo, eu já imagino o que eu vou fazer em cena. Aí vem o diretor e muda tudo. Quando eu vou para um espetáculo que não foi eu que escrevi, é legal ter esse encontro, né? Então eu parto muito do texto, do que está escrito, do que a pessoa escreveu, do trabalho junto com a direção para tentar compor e para tentar realizar aquele personagem da melhor forma possível. Então, mas eu sempre parto muito de como eu imagino que aquele personagem anda, como ele se movimenta, a voz que ele tem, isso dentro da minha cabeça, e aí no trabalho junto com a direção a gente vai lapidando. E a pegada da escrita para criança? Como é que funciona isso? Você não pode escrever para criança do mesmo jeito que você escreveria para um adulto, até para que aquilo fique palatável para ela. Como é que você busca essas referências? Olha, eu brinco, eu estou até lançando um livro sobre escrever para criança, finalizei ele, está em pré-lançamento, em breve ele vai estar para todo mundo aí disponível, e uma das coisas que eu fiquei pensando muito, porque o meu processo, quando eu comecei a escrever para criança, eu era criança ainda. Então, era muito natural eu escrever para criança, sendo criança, porque eu estava escrevendo na minha linguagem. E eu fui crescendo e fui percebendo o que eu estava perdendo, o que eu tinha que recuperar, onde que eu poderia... Hoje eu sou um homem adulto, né? Não tem como mais eu ser criança, porque nossa vivência muda, gente. E nem o pensamento, né? Você não pensa mais como uma criança. Exatamente. Agora você pensa como um adulto, né? Então... E aí, uma das coisas que eu estava pensando é que escrever para criança, muita gente diz que é muito fácil. É só você escrever para adulto, só que para criança. Só que não é isso. Existem diversas ferramentas, técnicas que a gente vai usando quando a gente conversa para criança,
do que quando a gente escreve para um adulto. Por exemplo, metáfora. O Tropicalinha, que é o espetáculo sobre Caetano e Gil, a gente escolheu falar sobre ditadura. Falar sobre o momento deles no exílio, como que a música foi impedida de existir, né? E toda a censura. E a gente falou, tá, mas como é que a gente vai fazer isso para a criança? E aí a gente criou um reino fantasioso, o reino de Pindorama, que é um dos nomes que o Brasil era chamado pelo povo indígena. Esse reino de Pindorama, que tinha uma rainha tirana, que proibia a música, e esses dois amigos tentavam trazer a música de volta. No Bituca, por exemplo, a gente fala sobre adoção e sobre racismo. Sim. Sem, em nenhum momento, a gente cita a palavra racismo, cita a palavra preconceito, mas a gente coloca no palco situações que a criança na plateia faz as conexões dela. No Raulzito, que está até aparecendo ali na tela, a gente fala sobre esse menino que consegue fantasiar tudo. Então, de repente, o quarto dele inteiro começa a falar com ele. Os bichos de pelúcia cantam, ele tem um amigo imaginário que guia ele nessa jornada. Então, acho que isso de brincar com as metáforas, na hora que a gente está lidando com o teatro infantil, com o roteiro infantil de um todo, é muito, muito valioso, muito rico, porque a gente faz com que a criança, de todas as idades, porque ainda tem essa dificuldade, né? Quando a gente escreve para o adulto, quando a pessoa tem mais de 18 anos, a gente entende que as referências são muito mais próximas do que uma criança de 2 anos para uma criança de 10. E quando a gente coloca, né, numa orquestra, coloca num espetáculo de teatro, num filme, a gente precisa comunicar com todo mundo que está na plateia, né? E eu brinco muito que a gente precisa desenvolver o texto em camadas de compreensão, que é a mesma frase, você vai entender de um jeito, seu filho vai entender de outro. Sim, claro. Sua mãe, seu pai, seus avós vão entender de outro. Porque aí entra o repertório pessoal também, exatamente, a questão da idade e tudo mais. Mas uma coisa muito interessante, que eu observei, eu assisti alguns dos seus espetáculos com meu filho, quando ele ainda era criança, o mais novo. Agora já não. Agora eu vou lá para a orquestra. Daqui a pouco ele vai levar os filhos dele lá. Não, mas agora é isso, daqui a pouco eu vou levar os filhos, vou levar meus netos. Aliás, estou torcendo por um, viu? O mais velho eu vivo aqui na fila pedindo, mas não rolou, não. Minha mãe está assim também. Pois é, bem-vindo ao clube. Então é isso. Mas enfim, agora eu pulo para a orquestra e a gente vai pulando. Sim. Mas eu me lembro de uma coisa muito interessante que eu via nos seus espetáculos, que existe e que eu acompanho pela minha sobrinha, que vai a todos. Uma coisa muito bacana, não há aquele tati-bitati, aquela linguagem boba de fazer por menos porque é criança. Isso eu particularmente não acho nem legal. Eu acho que a gente precisa falar com a criança entendendo que ela é capaz de compreender e sentir. E a gente sempre se surpreende. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, o Bituca mesmo, que foi um espetáculo, quando eu entreguei o texto pro Diego, que é o diretor, ele falou assim, é lindo o texto, mas isso não é para criança. Eu falei, sim. E a gente colocou no palco e as crianças devolvem coisas pra gente que a gente não espera. Com certeza. O repertório das crianças é muito mais vasto que o nosso. A gente se limita no mundo real. A criança tem um universo inteiro de possibilidades para explorar. Isso é muito rico. Ela tem conexões surpreendentes. Sempre. Elas fazem conexões que a gente não está acostumado, né? Elas, pelo fato de elas serem esponjas, né? Elas têm a cabeça fresca. Isso. Para às vezes ligar coisas que a gente fala, nossa, realmente. Não, e às vezes você fica assim, caramba, eu não pensei nisso. Exatamente. E você nunca pode subestimar mesmo, porque a criança vem com um repertório que você não imagina. Meus filhos são crias de teatro, de concertos, porque a gente leva desde sempre, todos. E eu lembro de situações que eu passava com eles, assim, você nunca... Eu me lembro de uma vez o meu filho mais velho, ele tinha uns 5 anos, a gente estava assistindo uma peça da Maria Clara Machado que tinha o mar. Eu não lembro agora qual era a peça, mas tinha o mar. E o mar era feito de pessoas por baixo, aquele monte de pano, né? E as pessoas iam fazendo a onda e faziam... Aí, no meio da onda, ele deu uma escurecida na cena, ele deu uma cutucada em mim e falou assim, mãe, fica com medo não, que ele embaixo a gente. Então, você vê que a criança, você quer subestimar, isso não existe. A criança, na fantasia dela, ela viaja, ela entende. E uma coisa muito bacana é que a criança não mente. Se gostou, gostou. Se não gostou, também não gostou. Mas no teu caso... É muito verdade. É muito verdade. Mas no teu caso, Pedro, as crianças estão gostando muito, né? Porque você já está lá em que edição do projeto. Então, convida aí os nossos telespectadores para o espetáculo da Ritinha Rock and Roll. Sim, até o final do ano a gente está com Ritinha Rock and Roll, Rita Lee para crianças, aqui no Rio de Janeiro, dia 11 e 12 de outubro no Teatro Multiplan Hall, lá no Parque Jacarepaguá, e a partir do dia 18 de outubro, a gente está aos sábados e domingos na Ecovila Rehap, que fica dentro do Jardim Botânico, para todo mundo poder cantar, dançar e se divertir bastante com a gente. Sábados e domingos? Sempre sábados e domingos, às 4 horas da tarde. Isso. A gente vai encerrar o bloco em alto estilo, porque o Pedro não veio aqui em vão. Ele vai cantar pra gente
Coisas da Vida, tá certo? Sim, lá do Rita espetáculo Lee, que Ritinha. tá no espetáculo do Ritinha. Vamos lá, Pedro? Vamos lá. Quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde, mas a noite é uma criança distraída. Depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer como é estranho ser humano nessas horas de partida. Ritinha, você vai com minha filha, que ser adulto e ser diferente pode ser muito legal. Depois da estrada começa uma longa avenida. No fim da avenida existe uma chance, uma sorte, uma nova saída. Qual é a moral? Qual vai ser o final dessa história? Eu não tenho nada pra dizer, por isso eu digo. Eu não tenho medo de perder, por isso jogo. Eu não tenho hora pra morrer, por isso sonho. Ritinha, agora chega. Hora de ir pra cama dormir, porque você e a Tutti Frutti já estão cansadas, né? Ah, são coisas da vida. Ah, e a gente se olha e não sabe se vai ou se fica. Ah, são coisas da vida. Ah, e a gente se olha e não sabe se vai ou se fica. Boa noite, Ritinha. Durma bem e sonha bastante. Uau, que lindo! Lindo, lindo, lindo! Parabéns, Pedro. Eu que agradeço. Muito lindo esse projeto. E a gente encerrou lindamente com Rita Lee e a gente volta para falar do projeto Olhares Cariocas. A gente volta já já, não sai daí que é bem rapidinho. Voltando com o nosso Alerj Revista, agora a gente vai falar sobre o projeto Olhares Cariocas com a curadora do projeto, Ana Brites. Ana, é um projeto lindo que você já faz, já está na 5ª edição, né? Sim. E vocês escolhem a Mangueira por quê? Qual é a história de ser na Estação 1ª da Mangueira? É uma escola que tem assim essa vocação para a educação, tem a Vila Olímpica também, tem uma série de projetos assim que criam muito impacto. E a Mangueira é uma das primeiras escolas, né, de samba do Rio de Janeiro. Então, a gente gosta de estar lá, a comunidade também abraça muito o projeto. O Olhares Cariocas, ele é diferente, é um projeto inédito na escola. A nível está na 5ª edição, mas ele, desde que ele começou, só tem ele trazendo tecnologia, trazendo audiovisual, trazendo novas, né, informações de empreendedorismo, educação financeira, tudo isso para os jovens, não só da Mangueira, como do Rio de Janeiro. E cada edição, vocês mudam o foco? Seria isso? Cada edição você propõe novos aprendizados? Sim, a gente complementa, né? Porque a base começa com o olhar fotográfico, que é aquele olhar para que a gente comece usando o celular para aprender a tirar fotos, gerar renda, monetizar realmente com essa ferramenta que muitas vezes é subutilizada. A gente usa muitas vezes só para mídias sociais, para se comunicar, e tem assim uma ferramenta em mãos, um smartphone, como é falado, né, muitas vezes, independente se é o último modelo ou não, é possível você monetizar tirando fotos, fazendo vídeos, edições e divulgando seu próprio trabalho, né? Então, muitos são influencers também, e são novos empregos, né? Novos trabalhos que estão surgindo com essa era do 5G, da tecnologia. Então, a gente leva tudo isso, né, de bandeja
totalmente gratuito Uhum. e com profissionais assim que são jovens periféricos, são pessoas que estão no mercado de trabalho já com sucesso Uhum. e falam a linguagem desse Deles, jovem, é. né, da comunidade mesmo. Isso é interessante, porque dá uma Exatamente, proximidade, é um grande cria interesse diferencial. também, cria interesse, né? Porque se você coloca uma pessoa também, por melhor que ela seja, mas muito distante, aí já complica um Exatamente. pouco, A gente né? tem esse cuidado dentro dessa Uhum. curadoria, né? Uhum. De fazer essas aproximações, esse diferencial, que dá muito certo. Quais as oficinas que vocês estão propondo nessa edição? Estamos propondo 20 oficinas. Aí nós temos a oficina de olhar fotográfico, que inicia com a questão da foto, enquadramento, luz, toda essa questão voltada, né, para usando o celular, e quem tem câmera, quem tem outros recursos também, a gente dá as informações de como fazer. Mas são equipamentos mais caros, que nem todos têm acesso, e o celular já está na palma da mão. Todos os nossos alunos têm celular, já chegam com celular, e no final até do curso a gente premia, né, com sorteios, inclusive, de 2 smartphones. Bacana. Então, é bem interessante, quem tem pelo menos 80% de assiduidade no projeto concorre a esses 2 prêmios, né, que são vários prêmios. E depois a gente vai para a foto em movimento, que é o olhar cinematográfico. Justamente o que a gente está fazendo aqui, essa questão do audiovisual, essa linguagem toda, né, televisiva. A gente mostra como fazer um roteiro, como ter esse storytelling todo, que a gente vê também nas mídias sociais, que o próprio jovem pode se autopromover nas mídias sociais, contando essa história dele, né? E que interesse eles têm nos temas para fazer esse tipo de abordagem, por exemplo? Eles propõem? Sim, sim. Inclusive, agora a gente está na fase, né, que o projeto começou, as primeiras oficinas, mas estão com as inscrições abertas, podem entrar a todo momento, né? E a gente está escolhendo um mascote para o Olhares Cariocas. Então, eles estão assim criando essa história do mascote e são incríveis. A gente, inclusive, colocou no nosso Instagram votação e tudo para a escolha de todos, né? Legal. E quais são as outras passo. oficinas que vocês estão Aí, além de olhares fotográficos, olhar digital, que é uma outra oficina também, que é assim, bem interessante, porque é o primeiro contato, muitas vezes, deles com o metaverso, com a questão do óculos, né, virtual. Então, a gente, no final, faz uma exposição onde as criações deles, por todos esses olhares que eles vão passando, agregando conhecimento, ficam expostas não só ali presencial, para quem quiser ir, né, na exposição na quadra da Mangueira, mas também no metaverso. Então, a gente divulga no Instagram esse link e as pessoas podem acessar da onde estiverem esse metaverso criado por eles e as obras também criadas por eles. E o curso é online ou presencial? Nós temos as 2 versões, né? Ele é híbrido, né? Presencial, que tem aqueles lanches maravilhosos, eles recebem camisetas, tem toda uma integração. Então eles devem preferir essa versão. Exatamente. A versão presidencial. E para quem tem dificuldade, né, de ir, ele está também online, nós temos alunos no Brasil todo, e tem esse acesso, e às vezes também, por algum motivo, não pode ir em uma aula, em uma oficina, acaba que fica on demand, né? Fica disponível no YouTube e pode-se rever a aula, se assistir novamente. Então, isso é ótimo, né? Cria essa flexibilidade. Qual a idade da galera? A partir de que idade? De 12 e até anos. que idade? A partir de 12 anos não tem o até. Nós temos, ótimo. Inclusive, terceira idade, temos avós, junto com jovens que estão fazendo a sua inclusão digital, estão ali nessa convivência super saudável, super respeitosa. É incrível. Vale a pena olhar nosso Instagram, que vai ver esses personagens de todas as idades. Olhares_Cariocas. E está, assim, bem interessante, porque cada oficina a gente conta essa história do que aconteceu, tem mini vídeos, fotos, é muito legal. E as pessoas participam, assim, todo o material é oferecido por vocês.
Quer dizer, o celular cada um tem o seu, mas a maioria das pessoas tem. Mas eu digo, se eles precisam de algum outro material, o próprio curso, o próprio projeto oferece. Sim, com certeza. Nós temos notebooks, nós temos tablets e uma série de outros equipamentos para facilitar, né, Sim. esse desenvolvimento, esse estudo, essa criação do metaverso, essas criações do mascote, que eles estão nessa fase agora, justamente. Entrem lá no Olhares _ Cariocas para escolher o mascote do curso. E a periodicidade? Como é que funciona? Ele acontece durante 3 meses do ano. Começou no finzinho de setembro e vai até dezembro. E fica, assim, sempre gratuito, disponível aos sábados, É isso de que eu ia perguntar. 10 Quais são os dias? à 1 da tarde e às quartas-feiras, de 2 às 5 da tarde. E o que você percebe que a garotada mais gosta de fazer? Qual é a oficina que eles ficam mais interessados? Todas, porque eles botam a mão na massa mesmo. Esse diferencial, como eu estava falando, de ter jovens professores ali com eles, que são da periferia, são do Morro Santa Amaro, são da Rocinha, são de vários outros locais, isso daí realmente cria uma identidade ali, aquela questão do eu posso, né? Então, isso empodera muito eles. Sim. E eles ficam, assim, muito imersos nesse conhecimento e as 3 horas passam voando. Né? Você já está na 5ª edição, então você já tem gente que passou por lá, deve ter gente que já foi e volta, mas você tem gente que, por exemplo, que você tenha conhecimento, que saiu de um desses projetos e conseguiu entrar no mercado de trabalho? Sim, com certeza. Não só no mercado de trabalho, também no estudo. Inclusive, a ganhadora do smartphone da edição anterior, ela continua com a gente lá e ela agora estuda audiovisual. Foi estudar cinema. E a gente incluiu o olhar financeiro, que é justamente... Eu ia comentar sobre isso. Estou falando sobre educação financeira, que eu acho interessantíssimo, né? O que vocês resolveram colocar? Então, é um almanaque, né, financeiro para jovens, porque a gente vem nessa continuidade deles monetizarem com as artes que eles criam, criando NFTs, que esses NFTs são artes digitais, que eles podem colocar e serem vendidas no mundo inteiro. E acontece. Né? Acontecem. Então, a gente ensina como transformar aquela arte, seja uma música, seja um vídeo, seja uma arte digital, em NFT, que eles conseguem monetizar, e, ao mesmo tempo, eles precisam saber como gerir essa carreira, esse dinheiro. Nós temos pessoas de mais de 70 anos participando do projeto, gostando muito, baixaram o ChatGPT, porque teve a oficina, né, a primeira que a gente fez foi sobre inteligência artificial, então a gente ensinando como utilizar a inteligência artificial ao nosso favor, porque não tem isso, que a inteligência artificial vai pegar os nossos empregos, vai comandar tudo, porque quem faz esse comando, né, é justamente o ser humano. Sempre terá um né? humano, Então, né? Exatamente. Então, a gente mostrou isso, eles gostaram muito, e ali criaram uma música do projeto, que também está no Instagram, a gente falando aqui em música, e gratuita, que são vários aplicativos gratuitos que estão disponíveis. Mas você é curadora não só desse projeto, mas você também trabalha com outros projetos, inclusive o Olodum, com artes plásticas, né? Como é esse projeto do Olodum que você trabalha? Então, eu sou curadora, né, de arte, de projetos socioculturais, já há 35 anos. Vários projetos são incentivados e todos eles são gratuitos, né? O fio condutor do nosso projeto é o edutainment, que é a educação através do entretenimento. Não é porque a gente vai para a comunidade, que a gente vai falar sobre uma exposição que a gente tem sobre a Grécia Antiga, que a gente precisa ser chato, precisa ser formato de aula ou algo assim muito engessado. A gente ousa. Então, a inovação é um diferencial da nossa curadoria. Então, um dos fios condutores no nosso projeto do Olodum, que nós trouxemos de Salvador, a Escola Olodum, original de Salvador, para o Rio de Janeiro, depois de quase 30 anos que Michael Jackson fez aquele clipe They Don't Matter About Us, né? E que foi no Rio de Janeiro, que foi também no Rio de Janeiro, Foi no Santa Marta, se não me engano, eles fizeram no Pelourinho. Não foi no Santa Marta? No Pelourinho. Não, no Pelourinho e no Santa Marta. E no Santa Marta. Isso. Então, esse eixo, né, Salvador-Rio, Michael Jackson já tinha percorrido e tinha trazido esse clipe que fala, eles não se importam com a gente. E aí, 30 anos se passaram,
e nada aconteceu. Aí chegou uma moça loura, né, branca, estudou a história do Olodum, viu que ele já foi fundado de uma forma miscigenada, porque existiam vários outros blocos tradicionais em Salvador, que uns eram só para negros, outros só para homens, e o Olodum já nasceu miscigenado, diverso, há 46 anos atrás. Então eu falei, eu tenho chance de ir lá e propor trazer essa pedagogia, e fiquei encantadíssima com todo o trabalho que é feito, né? Tem livros, tem muitos prêmios, né? Que o Eles têm um Olodum projeto social fortíssimo, fortíssimo, né? Muito bacana. e é pioneiro antirracista, né? Sim. Então, realmente, dentro dessa escola Olodum, que funciona no MUCAB, que é o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira na Pequena África, no Rio de Janeiro, a gente tem os cursos gratuitos, né, de percussão samba reggae, a partir de 8 anos de idade. E também esses cursos, eles funcionam, né, dentro do MUCAB, que é um local assim, simbólico, né, da Pequena África, que tem toda a exposição lá, né, contando a história toda, né, de tudo isso que aconteceu e que a gente precisa, né, ressignificar. Sim. Com o caso do Valongo ali na Pequena África, que ele se revelou, né, numa obra que teve há poucos anos. Então, a gente está ali no lugar certo. A Casa do Olodum precisava ser na Pequena África, no Rio de Janeiro. E, além da percussão samba reggae, a gente tem também dança afro e nós temos canto coral. Olha, então, nós juntamos os três ali, né, e apresentamos em vários locais, inclusive a ministra da Equidade Social Racial também veio ao Rio de Janeiro, a Janja também. Nós fizemos apresentações e vamos ter uma série de outras apresentações. E tudo isso é gratuito? Tudo e gratuito. Quem quiser também participar, faz o quê? Procura de que maneira? É Como é que só funciona? entrar na escolaolodumrio.com.br ou no nosso Instagram também, que é Escola Olodum Rio. Bacana. Siga lá, veja a programação para ir assistir, para participar. Legal. Tudo isso. E quem quiser participar do Olhares Cariocas, faz o quê? Diz aí pra galera. Também, Olhares_Cariocas nas redes sociais, e para se inscrever, olharescariocas.com.br. E está super aberto ainda. Está super aberto. Parabéns pelo seu trabalho. Muito bacana, realmente. E a gente encerra esse bloco, mas a gente volta para ouvir sobre trilhas de cinema. Gente, não dá para perder, não dá. Fica com a gente, porque o maestro, ele está aqui. Então, a gente volta já já com mais Alerj Revista para vocês. E a gente volta aqui para o Alerj Revista, como eu te disse, prometi, ele está aqui, o maestro que vai reger uma das coisas mais lindas que eu conheço, que é um concerto de John Williams. É ou não é, maestro? Uma das coisas mais lindas que a gente tem aí, entre tantas que você faz a regência. Olha, vou dizer para vocês, é maravilhoso. Eu posso dizer que no século XX... Sim. Nós temos 3 compositores que revolucionaram a história da música. Né? Um deles é Debussy, que revolucionou os timbres da orquestra. Né? Nunca mais se ouviu a orquestra da mesma forma. Até se diz que ele é o impressionista na música. Né? Outro foi Schoenberg, que mudou completamente a harmonia, o modo harmônico de se ouvir. Outro foi, para o lado do cinema, John Williams, que trouxe todas aquelas inovações que Debussy trouxe no timbre, Schoenberg trouxe na harmonia, Stravinsky trouxe no ritmo. Né? Como que nós ouvíamos ritmo antes de Stravinsky? Né? Em algo muito tradicional. John Williams foi nessas 3 fontes e trouxe todo esse cabedal sinfônico para os filmes, né? E na forma da gente compreender a música, daquela música absolutamente trazer a emoção a esses filmes e absolutamente transformar a nossa forma de compreender tudo isso. Então, o que seria de Star Wars sem aquela grande trilha? Aliás, né? eu acho que filme sem música, se você tira a trilha de um filme,
Né, o que seria o próprio Harry Potter, né? Que é uma Sim. das trilhas também que a gente vai fazer. Hum. ET. ET, Né? maravilhoso. Pariraririró, né? Quem já teve a oportunidade de ir lá e sentar ali na bicicletinha do ET, Pois essa é, né? música, nossa. O Superman, papará, tetrotá, e ele tá voando, né? E aquele trompete, tá, tará, tá, Maravilhoso, tá, né? tá, né? Não dá para dissociar mais, Sim. né? E pega todo mundo, né, maestra? É. De criança, adulto, todo mundo Exatamente, curte, pega né? todo mundo que tiver com a TV ligada ou no cinema vendo aquilo, né? Aquilo absolutamente entrando e a música absolutamente invade completamente a nossa percepção, né? Então é algo muito, muito mágico Uhum. e sem dúvida nenhuma o público que estiver assistindo, essa que é uma das maiores orquestras brasileiras de todos os tempos, que esse ano faz 85 anos, que é um patrimônio nacional, que é a Orquestra Sinfônica Brasileira. É Esse maravilhosa, público realmente. vai absolutamente ficar inebriado com essa música tão linda. Eles tocam e encantam, né? Encantam, 70 né? músicos, né, maestra? Exato. Não, essa orquestra é inclusive maior, porque a Sim. orquestra do John Williams é madeiras três flautas, 3 oboés, 3 clarinetes, 3 fagotes, 4 trompetes, 4 trombones, piano celesta, Mas está tudo adaptado. percussão. Não é grande, é grande. As cordas são um grupo muito grande. Então, são mais de 80 músicos no palco, né? Olha. É absolutamente impressionante. E a emoção de reger a Orquestra Sinfônica Brasileira com essa trilha? Nossa, é muito grande. Eu vou dizer para vocês, é uma orquestra de muita tradição no Brasil. Sim. Né? Dizemos que é gloriosa, né? Uhum. 85 anos, uma orquestra que foi fundada por José Siqueira, que teve um grande maestro que foi um dos meus mentores também, como seu diretor por muitos e muitos anos, que foi o maestro Isaac Krabitschewski, né? Uhum. O maestro Krabitschewski com 91 anos, até um abração para ele. Ele é maravilhoso. Mora aqui absolutamente no meu coração. Acho que de todos nós brasileiros, temos o Isaac assim no coração como um maestro. Exato. Que, aliás, fez um projeto incrível, que você também faz, que é a questão da formação de plateia e de oportunizar jovens, que você faz isso lá em Sergipe, não é? Você teve um projeto social que ajuda crianças ou jovens a entrar para as orquestras, não é isso? Então, posso dizer que o maestro Krabitschewski, ele tinha aquele Concertos para a Juventude. Isso, que era para a galera... Né? Um projeto ir. maravilhoso, um projeto televisivo. Sim. Hoje, por exemplo, a OSB mesmo faz o projeto Conexões Musicais. Eles rodam pelo Brasil inteiro dando aulas de música. Uhum. Tem projetos, estão extremamente ligados a vários projetos sociais aqui no Rio também. Tem a OSB Jovem, que é uma orquestra jovem, jovens dos mais variados, as mais variadas classes sociais. Em Aracaju, a gente faz também muitas e muitas coisas, né? Eu sou diretor da Orquestra Sinfônica de Sergipe há 19 anos. Era uma orquestra que, apesar de ter uma história de 40 anos, ela teve vários períodos de inatividade. Há 19 anos fazemos temporadas regulares de concerto. Aliás, visite Aracaju, porque Aracaju é uma cidade maravilhosa. Quem puder, vá visitar. E visite-nos lá no Teatro Tobias Barreto, um teatro magnífico de 1.300 lugares. E nós realizamos nossos concertos regularmente no Teatro Tobias Barreto. Eu fui um dos fundadores do projeto Orquestra Jovem de Sergipe, que hoje está sendo gerido pelo Instituto Banese, um instituto muito sério de Aracaju, inclusive cujos alunos já estão estudando em até universidades do exterior. Alguns também passaram a compor a própria Orquestra Sinfônica de Sergipe, outros vieram para São Paulo, Rio, evidentemente para outros centros importantes. Né? É muito bonito a gente construir esse público sinfônico, a gente trazer essas crianças, a gente envolver a sociedade. O que a gente tenta tirar dessa ideia de orquestra elitista é que a orquestra está muito longe de ser um oráculo, né? Porque nós somos os donos da verdade, nós temos a verdade artística, a verdade musical. Está muito longe disso, gente. A gente reflete a sociedade. Isso é a minha ideia de orquestra. Ela vai mais por esse lado. A gente reflete, a gente
ouve a sociedade. É muito importante, por exemplo, que um diretor da orquestra esteja numa fila do pão, sabe, para ouvir. Quantos espetáculos, né, você já não fez com a conversa com o seu público, com as mais variadas pessoas, mais variados possibilidades na Até sociedade. a ideia de né? você vou fazer um concerto tal, vou fazer a peça tal, vou fazer um Exato, projeto. Não sei. Isso sai dali, da sua conversa, da sua vida, do tanta seu ideia cotidiano. boa, Né? assim, com esse cotidiano, Sim. com refletir a sociedade. Uhum. E eu acho que esse é a grande sacada das orquestras Sim. do século XXI, né? Elas Uhum. têm que ouvir mais o seu redor, refletir um pouco mais o que está acontecendo E popularizar os acessos e também. popularizar os acessos. Não só para o músico, que tem que ter o trabalho social para ele poder entrar, porque senão fica realmente muito difícil, porque ter um instrumento é caro, a aula é cara, não é uma coisa muito acessível, assim como formar a plateia. Chegar essa galera para dizer, ó, essa música é linda, vem cá ouvir. Porque se você não apresenta, não tem como você desejar que a pessoa goste daquilo. Se ela não ouve, como é que ela vai gostar? Claro. Não é? E ela vira uma companheira para a vida inteira, Sim, né? concordo. Porque é muito tocante um concerto com 70 músicos ali no palco. É lindo. Dando o melhor de si, Sim. sabe? Com uma ideia, com um compositor, com um maestro tentando envolvê-los ao máximo, né? Trazendo esses músicos para uma ideia composicional, né? Uhum. Outro professor que eu tive, que é um carioca também genial, que é o John Nashlin. Sim, né? maravilhoso. O John Nashlin, ele é extremamente carioca. Eu trabalhei com ele em São Paulo por muitos anos. Ele foi diretor da... Foi diretor do Teatro Municipal aqui. Não, e Daí, em São Paulo também. Aí depois da ele fez USESP. uma das maiores revoluções sinfônicas do Foi. Brasil, que é a Sinfônica do Estado de São Paulo. De São Paulo, Levou isso. a USESP de um lugar horrível que ela ensaiava para a maior sala de concertos da América Latina. Incrível, né? E o John Nashlin, em muitos aspectos, ele era revolucionário, ele colocou a questão da competência em primeiro lugar, da gente levar qualidade naquele trabalho Sim. que a gente faz. Agora, o nosso próximo passo é pegar essa qualidade e ter a interlocução com a sociedade cada vez mais e mais e trazer o público de volta para as salas de concerto, fazer com que essa música vire companheira das pessoas. Que ela faça parte da nossa vida, como o teatro, como a literatura. A música de concerto, ela é maravilhosa e só não gosta quem não viu. Exatamente. Quem nunca foi, só pode dizer que não gosta quem nunca foi. Exatamente. E eu acho que esse projeto que vocês estão apresentando agora, de John Williams, que toca repertório de cinema, é muito legal para criança. A gente estava falando aqui de projetos, né? O projeto dela, o do Pedro, que envolve criança, porque a criança é extremamente atraente para uma criança ouvir uma trilha sonora, por exemplo, do Homem-Aranha. Não à toa ele está sendo apresentado na Semana da Criança. Claro, né? faz todo sentido. É um projeto para toda a família, para levar seu bebezinho, para levar Eu tenho um filho pequeno de 3 anos e meio, que ele é completamente encantado. A gente não levava muito nos concertos, porque ele era muito danado. Sim. Ele subia e descia escada no teatro, não ficava quieto. Mas ontem teve concerto de criança lá em Aracaju, e, cara, ele ficou quietinho, assim. Inclusive, ele sentou na primeira fileira, eu virava para conversar com o público, aí eu dava uma olhadinha nele, né, para ver como é que ele estava. Aí ele estava lá quietinho, aí a gente colocou uma máscara da Patrulha Canina nele, aí deu para ver bem, estava quietinho lá. Ele saiu extasiado do concerto. É isso sabe? aí. Ele falou sobre o concerto. É isso. Até eu vim para o Rio ontem à noite, a mãe falou, olha, ele não dormiu bem essa noite. Ele provavelmente ficou maquinando até excitada, 11 horas da né? noite, meia-noite, ficou maquinando sobre aquele concerto. Imagina, desde pequenininho, você levando o seu filho, né, a revolução que você traz, positiva, né, que você traz para ele. Maestro, foi de São Paulo para o mundo, né? Pois é, São Paulo para o mundo. Já regeu orquestras importantes mundo afora. Já. Essa experiência agrega muito quando você volta para o seu local, para a sua orquestra? Então, ela é uma experiência valiosíssima, mas eu vou dizer, a experiência mais valiosa da minha vida foi ter ido para Aracaju.
E é a experiência que mais me dá conforto no coração e que mais me acalenta a alma, foi ter ido para a Sinfônica de Sergipe. Porque foi visitar um Brasil que um paulista não conhece, que um paulista, muitas vezes um carioca também. Aqueles dos grandes centros não conhecem. É verdade. E é um Brasil fantástico, é um Brasil lindo, sabe? Você entrar em contato com pessoas assim que não tiveram essa experiência, pessoas já maduras que não tiveram a experiência dos concertos sinfônicos, né? Conhecer o Brasil a fundo, porque nossa orquestra é uma orquestra estadual, então a gente não faz concertos só na capital de Sergipe, a gente faz concertos pelo interior também. Isso é maravilhoso, Lagarto, Itabaiana, Tobias Barreto, Propriá, que é na beira do Rio São Francisco. Toda hora a gente está rodando de ônibus lá pelo interior do Nordeste. E aí você vê o que é o Brasil, né? Você vê uma casa de pau a pique, você vê uma paisagem árida, você vê as reais dificuldades desse país. Você vê aqui no Rio as dificuldades urbanas, né? Mas ali você vê a essência de muitos problemas e a essência de muitas soluções também, né? E levar essa música lá, olha que coisa, gente. Isso... E a poesia de tudo isso, recolher um pouco da poesia dessas pessoas, né? A gente tem, por exemplo, um projeto de compositores sergipanos. Olha, que massa. De revitalizar alguns compositores do século XIX, começo do século XX, de tentar trazer para a música sinfônica algumas estéticas populares dos cantos de Sergipe, dos cantos mais variados regiões do estado. Então, cara, é muito bonito, é um intercâmbio muito bom, é algo que traz muito calor ao meu coração e algo que, sem dúvida nenhuma, eu levo para as outras orquestras onde eu rejo. Com certeza. E tem uma resposta, né? Sem dúvida tem uma nenhuma. resposta. O público, você vai lá no interior e o público responde aquilo, né? Nossa, fica absolutamente encantado. Para você ter uma ideia, mês passado eu fiz um concerto em Propriá. Propriá é uma cidade à beira do Rio São Francisco, não tem mais de 30 mil habitantes, né? É uma cidade pequena. A gente fez um concerto na Catedral, mas era Eu terminei, por exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven. E todos estavam absolutamente atônitos com aquela música. Aquela música absolutamente ao vivo ali muda a vida daquelas pessoas. Com certeza. E faz também com que elas se... depois vários músicos ali da banda local começaram a ter contato com os nossos músicos, vão começar a dar aulas ali. Então, é um círculo cultural absolutamente virtuoso. E esse intercâmbio ele é sempre, para mim, regado de soluções. Sim. A gente começa a trazer soluções para lugares, às vezes, obscuros, né? Onde a gente não vê muita saída, a cultura chega lá e traz uma luz, é um farol nessa história. É muito lindo. Isso é maravilhoso, realmente, né? Maestro, o que é melhor de ser maestro? Melhor de ser maestro é poder lidar com pessoas, sabe? É poder olhar para as pessoas com carinho e conseguir extrair dessas pessoas o que elas têm de melhor musicalmente, artisticamente, espiritualmente, sabe? Reger não é só ditar tempos e normas e qualquer coisa. É você pegar todas as experiências de vida dessas pessoas, trazer para a música, trazer para uma composição musical, e isso vai, se reflete imediatamente para o público. Mas o maestro é o cara da linha do tempo, né? Ele vai do início ao fim, ele vai construindo aquela história que vai chegando para a gente, né? Exatamente. Isso é realmente maravilhoso, seu trabalho é incrível. Obrigado. Eu acho que poder estar à frente de uma orquestra deve ser uma coisa realmente maravilhosa. Vamos convidar o público para assistir o concerto? Então, público convidadíssimo, Multiplan Hall, lá na Barra da Tijuca, são 3 dias, sexta, sábado e domingo, 11 horas, com a gloriosa Orquestra Sinfônica Brasileira. Não percam, trilhas de John Williams, Harry Potter, Star Wars. Eu até estava brincando que eu vou deixar um pouco a batuta de lado, vou pegar o sabre de luz para reger o Star Wars, né? É isso aí. Para deixar todo mundo... Boa ideia, boa ideia, boa ideia. E Indiana Jones tem, então, as uma trilha mais maravilhosa.
O teatro é maravilhoso, a orquestra é incrível, você é maravilhoso. Então, assim, não tem como perder, gente. Vamos lá. De criança a adulto, todo mundo vai curtir demais. Obrigada, maestro. Obrigado a vocês. Parabéns por esse trabalho lindo. Valeu. Todo mundo lá no concerto, que com certeza vai ser maravilhoso. Agora a gente chegou na hora do nosso momento literário e a gente vai saber o que os nossos convidados andam lendo. O que você anda lendo, Pedro? Olha, eu ando escrevendo. É isso aí. Lendo e escrevendo. Lendo e escrevendo. E eu trouxe a dica, que é uma coisa que eu escrevi, que eu até falei no primeiro bloco, eu trouxe para você, que é o meu livro sobre escrever para crianças. Já saiu? Tá em pré-lançamento. Você vai ganhar antes de nossa, começar a vender. Olha, que chique, gente. Ele deve sair daqui a 2 semanas para todo mundo. Que maravilha. Aí segue lá no @Grandes Músicos para Pequenos, que é o nosso Instagram, que vai estar lá. É um livro que ensina fundamentos, ferramentas, técnicas para escrever roteiro e audiovisual para criança. O que você anda lendo? Eu estou escrevendo também, né, mais um livro que é o Rio 460 anos, um tour pela cidade maravilhosa, porque a nossa cidade continua linda, mas tem muitos desafios aí. E estou lendo também no momento Lázaro Ramos, Na Nossa Pele. Na Nossa Pele, que é a continuação do primeiro livro dele, maravilhoso. Que é maravilhoso, que era Na Minha Pele. Isso. Aí já li também, estou no finzinho do Na Nossa Pele, né? Muito bom. Muito aí bom. Já indiquei aqui, já indiquei. Maestro. Então, eu tô lendo muita coisa, mas eu gostaria de indicar o Alucinações Musicais, do Oliver Sacks, que é um livro mágico que mostra como a música influencia processos cerebrais, sabe? Bacana. E como a gente falou muito de música aqui hoje, eu trouxe um livro que eu achei muito interessante, gostei, já está no volume 2, não sei se vocês já conhecem, chama Do Vinil ao Streaming, 60 anos em outros 60 discos. Olha só que legal, gente. Ele traz várias personalidades por década de cantores e internacionais, vai de Elvis Presley, passa por um monte de gente. Aí ele faz uma certa biografia de cada um, fala da trajetória, conta os melhores sucessos, é muito interessante, vai até os anos 2000 e entra nos streamings. Então vai dos anos 60 aos anos 2000. Muito bacana. Ele é do Daniel Sete, editado pela Autêntica. Super bacana, super indico. E agora a hora da nossa dica cultural. Sua dica, maestro? A dica é o seriado Doc, do Prime Video. Um seriado incrível que fala sobre hospitais, fala sobre diversas doenças, um seriado italiano. É interessante ver como que as pessoas... como que é o pensamento italiano entre si e como que é a gestão do hospital e como isso se parece com uma orquestra sinfônica. Interessantíssimo. Ana? A minha dica também, falando sobre saúde, né, mesclando arte com saúde, é o Festival Cores da Saúde, que vai acontecer nesse mês de outubro, no dia 29 de outubro, no Santa Cruz Shopping, que é justamente para alertar sobre doenças silenciosas, que o ano inteiro é colorido, não é só o outubro rosa e o novembro azul. De janeiro a dezembro, a gente tem uma série de campanhas e cores. Importantíssima dica. Exatamente. Maravilhoso. Pedro? Eu vou dar uma dica teatral, né? Por favor, né? Você é o cara do teatro, veio aqui tem que dar uma dica de teatro, né? Sim, vou dar uma dica para os adultos. Um espetáculo chamado O Formigueiro, que estreou esse final de semana agora. É o primeiro espetáculo do Thiago Marinho, que é ator também. Primeiro espetáculo que ele escreve e dirige com Rodrigo Fagundes, Lucas Drummond, tá lá no Teatro Glaucio Gil. É um espetáculo muito bacana e uma nova companhia de teatro surgindo no Rio de Janeiro. Então, acho que a gente tem que incentivar, participar e ir lá assistir, né? A gente precisa de companhias funcionando, não é isso? Sim. Antes da gente encerrar nosso programa, sua palavra de ordem, Pedro. Amor. A sua, Ana. Diversidade. A sua, maestra. Compreensão. Olha, que lindo, hein? E agora sim a gente vai encerrar ouvindo a OSB tocando... Os Planetas de Holst.
Muito obrigado, gente. Foi um prazer imenso receber vocês por aqui. Sucesso para todo mundo. E espero que você tenha curtido e aproveitado o nosso Papo no Alerj Revista de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, que é tão importante para nós. Se você quiser rever esse programa, é só você acessar no YouTube. E segue a gente nas redes sociais. Deixa seus comentários por lá. Até o próximo programa TV Alerj, o canal do povo.